Apocalipse capítulo 15. Vamos lá, só no verso 15. Tem alguns textos que são importantes, na verdade todos são, com relação à construção da Nova Jerusalém. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, as suas muralhas aí. Ezequiel 47, vamos lá para Ezequiel 47. Eu não vou ler todo, mas Ezequiel 47, ele diz assim, ó, a água que cai, que sai de Jerusalém. Depois disso, o homem fez voltar a entrada do templo, um templo novo de Jerusalém, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, debaixo do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, ou seja, para onde nasce o sol. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Ele continua. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Igual a gente está vendo o anjo medindo aí, em Apocalipse 21, lá em Ezequiel 47 também, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam no tornozelos. E aí, esse texto é bem comum. E aí ele foi andando mais 1000 e fez passar pelas águas, as águas davam pelo joelho, e aí depois na cintura, no ombro, até ele conseguir nadar. E as águas purificam todo o oceano. O verso 7 aí, olha só. Aí no verso 7, tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem para a região oriental. Depois a gente fala sobre as águas. E desce a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Hoje, o Rio Jordão desboca no Mar Morto. O Mar Morto ele não tem vida, uma quantidade de sal elevada, então nada nasce ali. Agora vai mudar isso. O rio que nasce, né, ele vai transbordar. Ele nem cita Rio Jordão aqui. Talvez ele preencha o Rio Jordão. A gente tem que lembrar que vai haver vários terremotos, uma mudança geográfica vai acontecer em todo Israel. Então, citar ali algum nome que hoje a gente viu, como diz, é uma nova terra, dificilmente nós vamos reconhecer essa terra. E onde chegaram essas águas tornaram saudáveis, as do mar, e tudo viverá para onde quer que passe o rio. Junto eles se acharão pescadores desde El-Shed até El-Enon, e haverá lugar para estender-se redes e seus peixes, segundo as suas espécies, será o peixe do mar grande em multidão. É, Aí ele vai falando, depois você pode ler. Aí tem uma divisão das tribos, Ezequiel 48. Mas vamos lá, Ezequiel 48, 35. Só para terminar aí o verso 45. Ezequiel, ele termina, né? E é bem legal isso aí, Ezequiel. E ele fala assim, ó, 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia, será o Senhor está ali, né? O Senhor está ali. Tremendo isso aí. Essa é Nova Jerusalém. Todas as mudanças que vão acontecer durante a grande tribulação e a entrada do milênio, o milênio vai ser assim 1000 anos sem mudança nenhuma, porque a Terra já foi transformada. E aí agora durante 1000 anos, Jesus vai reconstruir uma nova ordem mundial, um sistema que realmente ele criou lá no Jardim do Éden, que foi corrompido por Satanás, e agora Deus volta. O verso 16 de Apocalipse, vamos voltar lá, a 16.
A cidade é quadrangular de comprimento e de largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento de largura e a altura são iguais, um cubo. Então, nós estamos falando de 2.200 quilômetros. Acho que na última lá eu falei metro, mas é quilômetros. E é um cubo gigante, quadrado. Norte, sul, leste, oeste, o mesmo tamanho, a mesma distância, que é na sua largura, é na sua altura. Então, assim, o seu comprimento e a sua altura são o mesmo. E é um cubo. Né? Nova Jerusalém tem as portas para entrar ali. Zacarias 2,5, vamos lá para Zacarias 2,5. Zacarias capítulo 2, verso 5. Olha só. Pois eu lhe serei, disse o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dele a sua glória. É isso que vai ser a Nova Jerusalém. Chegar no muro de Deus, a santidade, a presença de Deus é tão forte que quem não for puro de coração não vai conseguir entrar, assim como era no tabernáculo. Para entrar na presença de Deus, todos aqueles que não eram dignos de entrar e puros de coração, eles acabavam morrendo. A gente falou isso, e o sacerdote puxava a cordinha. Voltando lá em Apocalipse capítulo 21, verso 17, aí ele fala lá, côvados à medida do homem. E aí, isso é bem legal, assim, ó, mediu também sua muralha, 120, 44 côvados. Aí nós temos 79 metros. Então, mediu também a sua muralha, 144 côvados, a medida de homem, isto é, de anjo. Parece assim, ele muda uma medida, a medida de homem é 45 centímetros, que vai do cotovelo até o dedo anelar aqui. Uns mais, outros menos, né? Mas dependendo, a média era isso aí. Agora ali, parece que João olha na medida e fala, não, essa medida está diferente. Isto é, de anjo. Talvez os anjos sejam maiores, assim, difícil saber qual que é isso. Né? Eles acreditam que é uma medida um pouco diferente da do homem. O verso 18, a gente chega num ponto interessante. A gente poderia ter falado isso algumas vezes, mas agora tem as três tabelas aí que eu queria mostrar para os irmãos. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro líquido. Então, aí eu tenho a santidade de Deus. Né? Daqui a pouco vamos ler. Então, vamos lá. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, isso aí, calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. Então, assim, eu tenho 12 pedras aqui. Eu mandei uma tabela aí no grupo, então vamos lá. Nessa tabela aí, olha só. Obrigado. Então, eu tenho Êxodo 28, as 12 tribos de Israel. Cada tribo tem uma pedra e tem um significado. O jaspe, aí até de Benjamim, ele lá em Êxodo, ele começa numa forma, e aí esse último grupo aí, de Benjamim, ele traz essa questão de santidade, os jaspe, né? Tem a cor aproximada aí, verde, avermelhado, né? E aí eu tenho as 12 tribos, cada tribo uma pedra. Apocalipse 21, que acabamos de ler, também eu tenho 12 pedras, né? Começa aí, jaspe, e vai indo. Se você olhar em Ezequiel 28, nós temos 9 pedras. Né?
Depois você vai contar. Então, Êxodo, eu tenho Êxodo 28, eu tenho, e é legal que ele põe, né, a Êxodo 28, Ezequiel 28 e Apocalipse capítulo 21. Então, em Êxodo 28 eu tenho 12 pedras, Apocalipse 21, 12 pedras, e Ezequiel 28, 9 pedras só. Ou seja, Satanás ali, o anjo de luz, ele tem ali a proximidade da santidade de Deus. Ele tem 9 pedras. Cada pedra tem um significado. Não dá para a gente falar tudo sobre isso. Daria um outro estudo. E é bem legal. Dá para fazer também. Mas faltou 3 pedras aí para Lúcifer, ou seja, 3 pedras aí, a Trindade aí, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um representado numa outra pedra. E achei bem legal, né? Depois você pode olhar isso aí e fazer uma pesquisa também, um estudo. É só para ver que quando Satanás andava por essas pedras aí, havia nele ele realmente acreditava que já era quase Deus, né? Como a gente viu Ezequiel, eu anotei aqui 3 pedras que não aparecem, no caso aí de Ezequiel 28, né? A sardônica, o crisólito e a ágata, né? Ah, São essas 3 pedras que não aparecem. E é bem legal, né? Mas amém. Daí você olha só, talvez por isso que essa questão das terras raras hoje, né? Essa busca, alguma coisa tem também nessas pedras aí que podem. O altar de Deus é construído com essas pedras aí, né? A gente viu lá em Apocalipse capítulo 4, vai falar do trono de Deus, esse arco-íris, essas cores, as pedras. Por isso que talvez essa questão dos encantamentos, essa questão da nova era, de usar pedras, cada pedra tem um significado, tudo. Sabe assim, essa manipular, realmente a gente não conhece nada do mundo sobrenatural e a gente luta pela graça de Deus para entender o mundo espiritual. Então, assim, esse mundo sobrenatural que a gente desconhece, o diabo conhece muito bem, mas ele dá algumas orientações para a humanidade, aí surgem os feiticeiros, as feiticeiras, essa questão de encantamento, e grande parte a gente sabe que essa questão da, da fala sobre encantamento é em aramaico, é muito próximo do hebraico aramaico. A gente sabe que o hebraico ele é soprado, não é nem falado. E esse sopro que traz a vida, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? O Verbo é a vida. João, capítulo 1, vai falar muito disso aí. Então, vamos lá. Estava vendo só a cor, né? O sardônio, ele é branco e vermelho, e a ágata é vermelho vivo, e o crisólito é dourado, uma cor amarelada, dourada, assim. Bem legal. Ah, Vamos lá. Ezequiel, depois você olha, só esse. Nada na Bíblia é por acaso. Deus não ia colocar uma tabela de pedra aí só para dizer que ele. Né? Não. Então vamos lá. O verso 21 agora, vamos lá. Ó. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, né? Imagine só, a praça é de ouro puro, como vidro transparente. O ouro é tão puro que chega a você ver do outro lado. É, é,
mas é ouro. Então é algo assim, ou ele é muito fininho, ou sei lá, é bom mesmo, né? Vamos lá, Apocalipse 21, verso 14, que são essas pérolas aí. A gente já falou, 21, o verso 14, Apocalipse 21, verso 14. Isso. Então vamos lá, ó. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre esse os 12 nomes de 12 apóstolos do Cordeiro, ou seja, cada pérola, um dos apóstolos, e a gente já viu lá a questão de Matias. Vamos lá para o verso 22 agora, só descendo aí, verso 22. E nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. É interessante porque na mesma hora que aparece o santuário, na Nova Jerusalém, não tem um templo de adoração, porque esse templo é Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E aí, olha só, vamos lá para João 4:21, com certeza a gente já viu, né? Essa necessidade lá que a gente viu na grande tribulação de construir um templo novamente, esse templo não vai existir na Nova Jerusalém, porque o que Deus sempre quis foi o Emanuel, Deus conosco. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros, olha só, verdadeiros, tinha questão histórica aí. Nós conhecemos a salvação porque ela vem dos judeus, porque estava citando Jesus. Jesus veio dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, glória a Deus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, está aí o verso 22 de Apocalipse. Não tem necessidade de tempo, porque Deus é o tempo nosso. Nós vamos ter uma conexão, assim, uma intimidade que nós desejamos ter hoje e com certeza não temos, por melhor que possamos ser, mas lá no céu nossa intimidade vai ser algo assim de tremendo. Voltando para Apocalipse, o verso 23 de Apocalipse, então esse vai ser a nossa morada celestial. Então vamos lá, verso 23 aí. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui é um negócio tremendo. Não é que não vai haver mais sol, nem lua, porque a Terra vai continuar girando, né? O sistema de rotação dela vai continuar. Mas na cidade é como um farol em que fica aceso de dia e de noite. É igual essas grandes cidades, né, que fica iluminada e você nem percebe que está de noite. Então, assim, ela está sempre sendo iluminada pela glória de Deus, pela presença de Jesus. Então, quando as pessoas estiverem no milênio, e depois do milênio indo até Jerusalém para ver Jesus, ver a noiva dele, sentir a presença de Deus, como foi no Jardim do Éden, nossa, vai ser tremendo, porque como é que ele vai falar? Olha só, como é que eu vou saber que eu estou chegando perto de Jerusalém? Quando você vê uma luz, e essa luz, ela é, como diz Salmo, né? Lâmpada para os meus pés são a tua palavra. E o próprio Senhor Jesus vai ser esse farol
que ilumina dia e noite. Nossa, vai ser algo tremendo. Vamos lá para Isaías 60, verso 19. Isaías capítulo 60, a 60, o verso 19. Vamos lá. Ó. Nunca mais te servirá o sol para a luz. No dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus é a tua glória. Aí depois você pode ler Isaías 60 todo, ele vai falar sobre a Nova Jerusalém. Não tem necessidade mais do sol, porque Jesus vai estar lá. Né? A luz dele é vida, a água que nasce do trono de Deus e rega toda a terra gera vida. Eu não sei se ela vai. Eu sei que vai diminuir o sal no Mar Morto e aí ao ponto de gerar vida. Não sei se ele vai deixar de ser salgado. Também não sei se a água vai atingir os outros mares e atingir todo o oceano. Aí eu acredito que é um processo de purificação, porque a água do trono de Deus nunca para de jorrar. É algo tremendo, assim, a água é uma fonte e, sim, eternamente vai sair. E essa água vai purificando os oceanos. Eu não sei se ele vai ficar menos salgado ou sal nenhum. A Bíblia não deixa muito clara nisso aí. Mas mais puro ele vai ser, assim. E não sei se a lua vai existir também, porque a gente sabe que as marés elas existem por causa da lua. E de repente não durante a grande tribulação, a lua pode ser deformada, pode quebrar, sei lá, pode despedaçar, e aí nós não vamos ter mais marés, ou seja, vai ser um lago só. Né? Então, assim, mesmo o processo de rotação sobre a Terra, eu sei que a Terra vai mudar. Talvez os oceanos vão ser menores, né? Vou ter uma porção de terra maior, uma porção de água menor, salgada nos oceanos. E tipo o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, o mar Negro, nada muito grande como nós conhecemos hoje. Talvez isso tudo a gente só vai descobrir daqui depois da tribulação, 1000 anos. Depois da grande tribulação a gente já vai ver uma nova terra, um novo céu aí. Talvez a lua não tem mais, por isso que João fala logo que é um novo céu sem lua. É difícil saber o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: o que nós conhecemos hoje não vai existir mais. Isso é fato. Continuando no Apocalipse, vamos lá, Apocalipse verso 24. Apocalipse 24. Então, olha só, continuando aí. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Está vendo? Ainda durante o milênio, eu tenho a questão das nações, e, e as nações virão aí durante o milênio, vão adorar, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Né? As suas portas. Vamos lá para Isaías 60, verso 3. Para Isaías 60, verso 3. Verso 3: As nações se encaminharão para a tua luz e os reis para o resplendor, né, que te nasceu. Levanta-te em redor os olhos e vê todos esses que se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás, e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará,
de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. E aí ele vai citando, né, os animais aí, as cidades, tudo, a abundância da presença do Senhor, vão trazer ouro, incenso, mirra, tudo como foi lá no nascimento de Jesus. Voltando para Apocalipse 24, verso 25 agora, Apocalipse 21, o verso 25, as suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. É o que nós já falamos, né? Então, as portas, como Neemias, depois você pode ler, as portas fechavam durante a noite por causa dos ladrões, por causa de gente. E no sábado também não abriam. Com Jesus, as portas vão estar abertas sempre. Por quê? Porque sempre vai estar dia e as pessoas não precisam dormir. Porque a presença de Deus renova as pessoas, é como se a gente fosse energizado, assim, sei lá. Nós não, porque nós somos, é, vamos ter um corpo glorificado, vamos ser como Jesus, não vamos cansar, não ter fadiga, como diz Isaías, serão como a águia, que se renovam todos os dias. Vamos para Isaías 60, verso 11. Isaías 60, verso 11. Olha só, as tuas portas estão abertas de contínuo, e nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis, né? Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de tudo assoladas. No milênio, lógico que essas nações depois vão ter fim, não vai ter mais necessidade de nação nenhuma. Voltando lá para Apocalipse, depois você pode ler o capítulo 60 inteiro de Isaías, é bem legal também sobre isso. O verso 26, agora de Apocalipse, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Então, só vamos ler Salmos 72, verso 10. Salmos 72, verso 10. Salmo 72, verso 10. Só para a gente... Paguem tributo os reis de Tars e das ilhas os reis de Sabá e de Sebá. Lhe oferece presentes que todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso ele será o sangue deles. Ou seja, todo sangue é precioso para Jesus. A gente já viu, Ezequiel, a morte de ninguém passa desapercebido por Jesus. Então a gente chega aí, agora a gente entra no último capítulo, capítulo 22, né, de Apocalipse aí, e uma coisa importante no verso aí, né, o verso 27, e aí ninguém vai entrar, né, de Apocalipse 21, 27, ó, ninguém vai entrar aí, nada que é contaminado vai entrar em Jerusalém, nenhuma mentira, nenhuma abominação, a gente já falou sobre isso aí, sobre o que é abominável diante do Senhor. A palavra de Deus vai descrever vários textos, também pode pesquisar e aí você vai vendo ali, né? Tudo isso é só um norte, mas somente os inscritos no livro da vida, ou seja, que a gente leu lá em Apocalipse capítulo 20, quando se abriu os livros, né? E aí aqueles que forem salvos têm o nome escrito no livro da vida. O nosso maior papel, o nosso maior desejo é ganhar o maior número de pessoas para Jesus.
Amanhã a gente chega no capítulo 22. Essa semana a gente deve terminar Apocalipse, e aí a gente vai ver o que Deus deseja para nós. Que Deus possa nos abençoar nesse dia, nos dar um dia vitorioso de Jesus, e o nosso testemunho possa ser marcante na vida das pessoas que estão do nosso lado, e possamos fazer diferença nessas vidas aí. Papai, eu quero colocar diante do Senhor esse dia em tuas mãos. Sabemos que o tempo está próximo. Tenha misericórdia das nossas vidas. Livra nossa mente de pecar contra ti, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca. Nos tire, ó Deus, da presença do mal. Guarde os nossos pés para trilhar um caminho de vitória na tua presença. Que esse dia, Senhor, se agrade a nós, possamos testemunhar do teu evangelho e vidas possam ser transformadas pela presença de Jesus em nossa vida. Tira de nós o que não te agrada, que ele peça em nome de Jesus. Amém. Amados, que bênção, hein? Que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado aí de verão e nos dê um dia vitorioso em Jesus.